final do ano, a primeira ZPE, Zona de Processamento de Exportação do Brasil, deverá entrar em operação. Ela vai funcionar no Acre e terá um viés ecológico, processando madeira, látex e castanha. Idealizados em 1988 como forma de ampliar o comércio exterior nacional, somente agora os primeiros projetos começam a sair do papel. O foco principal é no Nordeste, mas as dúvidas quanto ao êxito das ZPEs ainda são muitas. A criação de ZPEs no Brasil é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do país. Essa é a missão das zonas de processamento de exportação. A estratégia da ZPE, ela foi pensada para a economia brasileira nos anos 80, porque no início da década dos anos 80, o Brasil passou por uma grave crise de balanço de pagamentos. As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior. Pelo menos 80% da produção precisa ser exportada. Para isso, as empresas vão receber dois tipos de incentivos: os tributários, como a isenção do imposto de importação, e os administrativos, para dar mais agilidade nas operações aduaneiras. A China tem consolidado e expandido o seu crescimento através de zonas especiais econômicas, ou zonas econômicas especiais, que elas, ao mesmo tempo em que se destinam à exportação, elas agregam uma grande quantidade de serviços que apoiam a competitividade. É um instrumento especialmente desenhado para criar incentivos para atrair investimentos, gerar empregos, dessa maneira contribuir para o desenvolvimento. Nós temos hoje, a depender da fonte, cerca de 3.000 zonas ou recintos congêneres às ZPEs brasileiras no mundo, que geram cerca de 3 milhões de empregos e exportações da ordem de 800 milhões por ano. Eu só acredito na possibilidade da ZPE sair se com ela caminhar a reforma tributária. O fato é que até hoje, 23 anos depois, as ZPEs ainda não saíram do papel. As ZPEs são importantes para corrigir assimetrias internas, mas elas, como um instrumento isolado, não resolvem um problema, não são a única solução. Você tem que criar mão de obra qualificada, escoamento de produção e empresas interessadas em investir. É o que o Brasil vem fazendo. As 23 zonas de processamento de exportação, espalhadas por todo o país, começam a retomar o processo de implantação, ainda que em estágios bem diferentes. Até o final desse ano, já inaugurando alguma dessas ZPEs. A prioridade, segundo a lei que cria a base legal das ZPEs, são as regiões menos desenvolvidas. É interessante que você vai também diversificar a produção e vai diminuir essa polaridade da produção de alto valor agregado do Sul-Sudeste. Favorecimento que tem sido criticado como forma de concorrência desleal. Gera uma concorrência, mas não seria desleal. Porque se você for de um outro ponto de vista, já existe uma concorrência desleal no caminho inverso, em que no Nordeste não é possível se criar esses investimentos, porque já existe no Sul-Sudeste. Não há nenhum projeto, nenhum problema de isso ser uma discriminação, favorecer uma região a outra. Até porque, do ponto de vista até político, a gente tem que defender condições favoráveis para desenvolver as regiões mais pobres do país. Outra crítica com relação às ZPEs é a de que elas incentivariam, basicamente, a exportação de produtos primários. Aquele estado sempre foi, ou aquela região, sempre foi uma região típica do agronegócio. Então, o que se espera é que isso se mantenha. É muito difícil você chegar agora numa ZPE nova e criar uma produção de produto de alta tecnologia, alto valor agregado e concorrer com países como o Panamá, como China. No ano passado, o governo federal aprovou a instalação da primeira ZPE do Nordeste em Parnaíba, no Piauí. As obras de terraplanagem tiveram início, mas, de outro lado, estão aquelas que lutam para sair do papel. Aqui em Santa Rita, na Paraíba, nenhum sinal de ZPE. Já foram gastos cerca de 7,5 milhões de dólares em infraestrutura. A ZPE seria uma estratégia interessante no contexto da Paraíba, tendo em vista que ela, historicamente, não tem sido alvo de grandes projetos federais, de impacto e que possam
transformar radicalmente sua estrutura produtiva. A população da cidade, que fica a 13 quilômetros da capital João Pessoa, torce pelo desenvolvimento da região. Se é uma coisa que vai trazer benefício para a cidade, com certeza será melhor. Os jovens e pessoas que estão muitos anos desempregadas necessitam de emprego, né? Se funcionar como se deve, com certeza vai ser muito bom, não só para Santa Rita, como para toda a Paraíba. Como está hoje, está muito difícil. A Paraíba tem todo o potencial para zonas de processamento de exportação, porque nós temos ferrovias que nascem aqui no porto, que a partir daqui elas cruzam todo o estado da Paraíba e se cruzam com a Transnordestina, lá no interior do Ceará. Então você tem todo um potencial logístico. Apesar dos avanços recentes, colocar as EPS para funcionar ainda é o desafio. Tem que se pensar na continuidade do programa de criação das EPS com um programa de Estado, não de governo. Porque se você deixar isso flutuar conforme as vontades e decisões de governo, você fica à mercê de pressões naturais do mercado mundial e mercado brasileiro. Então nós temos que ter uma política nacional que possa quebrar as barreiras, quer seja da receita, quer seja do setor industrial, dos polos de desenvolvimento que não querem que haja esse desenvolvimento em outras regiões. Ou seja, tem que ter uma decisão efetiva do governo com o apoio e o respaldo de todo o povo nordestino. O Equador possui uma carteira de grandes obras, estimada em 5 bilhões de dólares, e quer atrair o Brasil para ajudar a financiar parte destes projetos. Como há pouco tempo, um contrato envolvendo o financiamento do BNDES gerou turbulências nas relações Brasil-Equador, Rafael Correia mandou um emissário especial conversar com o Brasil. Na sua passagem por Brasília, Jorge Glass, ministro de Setores Estratégicos do Equador, conversou com diplomacia. O ministro Jorge Glass no Equador é responsável pela área de infraestrutura, telecomunicações, minas e energia, combustíveis. Por isso mesmo é tratado pelos analistas como um super-ministro em seu país. Ele veio negociar novos acordos com o governo brasileiro. Ministro, bem-vindo ao programa Diplomacia. Na sua bagagem para tratar com o governo brasileiro, o que o senhor traz de especial? Francisco, muchas gracias. Es un gusto estar en este medio de comunicación del Senado. Me ha tocado estar al frente en esta etapa del gobierno, al frente del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, en una política muy sólida, muy fuerte, de recuperar el rol del Estado en el desarrollo de los sectores estratégicos, y hemos dado pasos muy importantes. Dentro de ese escenario, sin duda alguna, uno de nuestros socios naturales, uno de nuestros aliados naturales es Brasil, por geopolítica, por geografía, por acompañamiento histórico entre ambas naciones, el gran interés que hay de empresas brasileñas que están trabajando en el Ecuador y que quieren otras tantas desarrollar proyectos de infraestructura muy importantes en un momento histórico en donde la inversión pública en sectores estratégicos en el Ecuador no tiene antecedente en la historia. Mas o senhor traz projetos específicos para tratar com o governo brasileiro? Tenemos un paquete de proyectos de hidroeléctricas, de termoeléctricas, tenemos un paquete de proyectos también de proyectos de administración de recursos hídricos. Estamos hablando de una cartera de proyectos de alrededor de 5.000 millones de dólares. Estamos manejando una cartera de proyectos en general de 15.000 millones de dólares en los próximos años, sin contar con el proyecto estrella del Ecuador, que es la Refinería del Pacífico. La Refinería del Pacífico es un proyecto de 12.000 millones de dólares, que será la primera planta, la única planta de alta conversión para derivados de petróleo, para crudo pesado, que en toda la costa del Pacífico, que tiene un mercado natural en Centroamérica, obviamente en Asia. Y ahora estamos aquí en Brasil en un momento en donde hay un enorme interés de las empresas brasileñas de trabajar en Ecuador, y hay un enorme interés, una enorme importancia que le da el gobierno del Ecuador para que vengan esas empresas brasileñas a trabajar en nuestro país. Num passado bem recente, houve alguma aresta entre Brasil e Equador justamente em financiamento de projetos dessa envergadura. Esse problema está sanado? A sua visita El problema está completamente resuelto, el problema ya no existe en este momento. Quiero dejar sentado que el Ecuador nunca dejó de cumplir sus obligaciones, ni nunca estuvo dentro de nuestros planes
de tener pago alguno. Los pagos han venido realizándose con normalidad, en ese sentido no ha habido ningún inconveniente. Hubo un problema en particular en un proyecto en particular que ya está resuelto. Ministro, recentemente no Peru, o governo Alan Garcia inaugurou a chamada Estrada do Pacífico, que vai ligar a Amazônia brasileira ao Pacífico. Uma dessas vertentes dessa estrada também levaria a portos do Equador. Não? Como está esse projeto? Bueno, el eje Manta-Manaus, el presidente Correa hizo un recorrido ya de la parte fluvial, donde estamos en la parte de la infraestructura de carretera para llegar desde Manta. En Manta es un aeropuerto que tiene facilidades internacionales de primer nivel y a través de vías terrestres podemos trasladarnos hasta Puerto Providencia, un puerto fluvial en la República del Ecuador, y a través de ese puerto acceder al Amazonas y llegar a Manaus. El eje Manta-Manaus es un pivot para nuestro desarrollo, es una gran oportunidad para la región, es un camino alternativo, es una puerta al Océano Pacífico, indudablemente para los productos brasileños. Bueno, y también el Ecuador ve oportunidades comerciales con Manaus y con esa zona de Manaus, sus alrededores, de colocar productos ecuatorianos. Eso es un proyecto ganar-ganar muy estratégico para Latinoamérica. ¿Y existe una previsión de conclusión? Bueno, son distintas fases. La parte de las vías terrestres que están del lado ecuatoriano están prácticamente concluidas. Entiendo que todas concluyen el otro año. Dentro do âmbito da Unasul, foram escolhidos vários projetos de integração física e de integração também na parte de infraestrutura entre os países da América do Sul. Cuestión de energía eléctrica, cuestión de estradas. Veo una propuesta muy interesante a UNASUR, a nuestros países amigos, una bolsa de energía para Latinoamérica. Considerando que Ecuador está desarrollando importantes proyectos energéticos y que esperamos en un plazo de 5 años ser exportadores de energía, ¿por qué no pensar en una optimización de todos estos proyectos energéticos de tal manera que podamos hacer una bolsa de energía de acuerdo a los ciclos hidrológicos, particularmente las hidroeléctricas, y podamos intercambiarnos energía para optimizar las inversiones? De tal manera de que las inversiones sean sintonizadas de acuerdo a la capacidad de energía que tiene cada país en cada época del año, que depende de la hidrología. Yo pienso que la integración energética será quizás la integración más palpable que podemos ver en el menor tiempo posible en UNASUR. ¿Esta energía llegaría al Brasil? Yo creo que sí. Si logramos fortalecer todos los sistemas de interconexión, y de hecho tienen ustedes un gran nivel de interconexión con los países vecinos de Brasil, podemos hacerlo. O senhor fala de integração energética. Vamos falar um pouco, embora não seja a sua área, da integração total da América do Sul. Que futuro o senhor vê nessa integração? La UNASUR indudablemente es para nosotros un foro muy importante, ha sido ratificado ya por casi todos los países en estos momentos, y definitivamente muestra la voluntad política que tienen todos nuestros gobiernos de ir hacia un paso específico de integración. Los procesos de integración toman mucho tiempo. Pienso que hay que dar pasos firmes hacia esa integración. Pienso que hay momentos históricos también que determinan la unión de nuestros países, y pongo un ejemplo muy duro para el Ecuador. La respuesta de UNASUR a la crisis que tuvimos el 30 de septiembre fue extraordinariamente... El conflicto interno que tuvimos en el 30 de septiembre fue un día muy lamentable para la historia del Ecuador, pero en donde UNASUR se hizo presente respaldando la democracia, respaldando la institucionalidad de nuestros países, y eso es un paso muy importante hacia la integración. E economicamente, qual é o caminho? O Equador analisa a possibilidade de entrar no Mercosul? Queda claro que nuestra política de integración va de acorde a las políticas económicas internas también que hay en nuestro país, como la tienen todos nuestros países, como la tiene Brasil. Indudablemente el Ecuador tiene su política comercial definida, nos ha ido bastante bien, los indicadores macroeconómicos son sólidos, vivimos un momento económico de expansión en nuestro país después de todos estos años de gobierno, así que nuestra política de integración sigue avanzando, sin duda alguna, sigue avanzando. Sobre los temas específicos de Mercosur, não é um área que manejo em minha carteira. O Brasil é alvo de 2 investigações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Os 2 casos são de supostas agressões aos direitos humanos de internos do sistema presidiário. O primeiro se refere à unidade de internação socioeducativa de Cariacica, no Espírito Santo. E o segundo diz respeito ao presídio Urso Branco, em Porto Velho, Rondônia.
Ainda este mês, é possível que haja alguma deliberação. A seguir, uma entrevista exclusiva com o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal. A gente volta já já.